Olá, está começando agora mais um Questão de Opinião, um podcast aqui do Opinião CE, onde a gente discute temas da política, economia, e, enfim, é uma série de questões que são importantes para o Ceará. Hoje a gente vai ter um tema aqui importante sobre o estado, sobre a região metropolitana, né? Estou aqui com o meu colega Roberto Moreira, colunista de política da opinião, mais informado da política no Ceará. Tudo bem, Roberto? Obrigado. Não sei se eu sou tudo isso. Não é um elogio, não, é uma descrição, Roberto, viu? Tá E, Roberto, a gente está recebendo aqui o Átila. Acabei de receber um telefonema aqui do Baquite, muito chateado comigo, o deputado Baquite, que eu disse que ele estava querendo mandar nos secretários das regionais aí. E o prefeito disse que eles tinham liberdade, né? Mas é só um mal entendido. O cara ser bem informado, Roberto, tem os ônus e os bônus, né? E a gente está recebendo aqui o Átila Câmara, prefeito de Maranguape, né? Em seu terceiro mandato à frente do município, né? O Átila é advogado, né, de formação e é uma liderança política aí do município, já foi eleito em 2012, voltou a ser eleito em 2020 e agora foi reeleito no ano passado aí tá nessa trajetória. A gente vai falar um pouquinho aí do... Eu queria falar uma coisa antes da gente bater um papo aí com o Átila. O Átila tem uma história interessante. Ele assumiu o poder em Maranguape, num momento efervescente da política lá, onde todo vigarista, que a gente chama de vigarista, né? Toda pessoa que não tem projeto, todo aventureiro, se insurge né, na questão do ódio, na questão da perseguição, e o Átila passou o bastão, tinha um projeto bonito, passou o bastão e o município andou para trás. E agora ele está abrindo aí esse segundo mandato e executando políticas públicas que ele sempre sonhou. Você imagina um município como Maranguape ter um distrito industrial, né, virar a cidade do humor brasileiro, né, reverter uma situação econômica na área do turismo que está atrasado demais e atrasou por causa de péssimos prefeitos que passaram por lá. Então, a cidade de Maranguape ganhou muito com as virtudes do Átila de ter uma visão de mundo melhor. Hoje, o governador deve anunciar, hoje ou amanhã, eu não sei, o Átila aí vai saber, vai falar, a RUP lá, né? A expansão, né? Tem outras indústrias chegando lá. Ele vai falar aqui do Distrito Industrial. Ele vai empregar muita gente lá. Vai ter o turismo forte com a cidade de Chico Anísio, né? Isso. Então, e do ponto de vista político, o Átila conseguiu uma vitória importante. Praticamente expulsou os pilantras lá de Maranguape, porque o Maranguape era visto como uma cidade sem dono. Né? Aquele tipo Caucaia, né? Todo mundo chega lá, vira prefeito. Então, Maranguape hoje tem uma liderança política, tem um homem público no costume da conversa com o eleitor. O Átila sai na rua aí de cintura para cima, sem camisa, vai tomar banho na biqueira. Então, é uma pessoa extremamente popular e com know-how, né, de ser uma pessoa que tem graduação, pós-graduação, é uma pessoa preparada. Eu não preciso elogiar muito o Átila, mas Maranguape precisava. E eu conheço um pouco de Maranguape porque eu sou filho da região lá. E Maranguape necessitava de uma liderança política para poder o município ter um projeto, um plano para se desenvolver ao longo dos anos. Não será só o Átila, mas ele deve fazer o sucessor dele. Claramente as pesquisas lá mostram isso. E é o resultado de quem trabalha. Né? Eu queria fazer a primeira pergunta para o Átila sobre essa inspiração nova de Maranguape que você deu, que é falar do Distrito Industrial. Eu vejo com muita alegria, né, e esperançoso que o projeto dê certo. Me parece que já está consolidado. Né? Eu queria que você falasse um pouco, porque é muito difícil você atrair empresas, né? É muito difícil você criar infraestrutura para receber essas empresas, porque aí vai água, energia, calçamento, asfalto, né, acessos, Isso. Preparar a mão de obra. É muito complexo você entrar num projeto como esse, audacioso. Eu queria saber como é que está sendo a receptividade junto ao meio econômico desse seu projeto. Primeiro, agradecer, Roberto, Delano, pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui no Questão de Opinião, nesse grupo tão importante que tanto cresce no estado do Ceará. Eu sou
não só espectador, mas sou leitor também da opinião e parabenizo pelo trabalho. Bem, o polo industrial, ele nasce é uma inspiração, na verdade, que remete à história de Maranguape. Nós temos uma história industrial, a partir da bacia leiteira, que gestou o leite Maranguape, que é o Laticínios Maranguape, né, que é uma referência na indústria da agroindústria do Ceará, né, de muito boa qualidade, e na indústria de vestuário, a partir da Mudica Paula, né, a Xenosa, a Micrel também, que já foi pelo lado do texto, mas a Mudica Paula, que inclusive é parente do Chico Anísio, ela foi precursora na indústria de moda do estado do Ceará. Lingerie, né? Era, mas ela fazia também outras peças. E aí a gente tinha essa história. Com o desmembramento de Maracanaú, a partir da ideia de Vigílio Távora, foi o distrito industrial, o primeiro distrito industrial do Ceará, pode-se dizer, né? E aí Maracanaú, com o advento do distrito industrial, ganhou pujança e ganhou possibilidade, inclusive legal, para que se desmembrasse de Maranguape. Isso gerou para Maranguape uma certa crise de identidade, né? Para onde Maranguape caminharia a partir dali. Na década de 90, houve uma impulsão industrial, com a Dakota, Mallory, né, a Hope, que chegou logo em seguida, e são hoje, né, junto com Dakota, Mallory e Hope, e junto com a Smurfit West Rock, que é uma empresa grande de embalagem, elas respondem pela maior produção industrial de Maranguape. No entanto, eu via ainda no município, como a indústria emprega maciçamente, eu via, de fato, a necessidade da gente ter um impulso industrial na cidade. E aí a prefeitura fez um grande negócio, comprou um terreno, diria, barato, abaixo do valor de mercado, bem abaixo do valor de mercado. Compramos no centro da cidade, né, pertinho do centro, e aí passamos a desenvolver. Tivemos uma grande ajuda do governo estadual e do governo federal, né, para que a gente pudesse executar. O município comprou o terreno, e aí nós partimos para a execução. Já hoje, ele está consolidado, porque a primeira etapa de infraestrutura, Roberto, ela já está concluída, certo? Que é muito caro, né? Que é muito caro. A primeira etapa foi concluída em parceria com o governo federal. E a primeira etapa já possibilitou que a primeira empresa começasse a se instalar. Hoje nós temos obras adiantadas da Aline Cosmético, que é a maior empresa de cosmético do Norte e Nordeste. Ela vai se plantar em Maranguape para gerar 400 empregos diretos. Ela é a âncora do polo. Depois da Aline, nós temos mais 30 empresas com terreno doado, né, com protocolo de intenção assinado. Que maravilha. E isso demanda muita luta, muito trabalho. Nós temos a segunda etapa já com recursos assegurados, junto ao governo do estado. E ontem, por ocasião de uma reunião que eu tive com o governador Elmano e o grupo Hope, eu tratei com o governador individualmente acerca do incentivo fiscal para as empresas, para que as empresas que se instalem no município de Maranguape detenham um incentivo adequado para que elas possam se interessar, e isso foi assegurado pelo governador, assim como o processo de energia, de eletrificação, né? O Estado já solicitou a Enel fez o orçamento, e o Estado vai, através do PIA, né, que é um fundo estadual para grandes investimentos em infraestrutura, o Estado vai aportar o recurso para garantir a energia do polo. Ou seja, o governo do Estado abraçou esse projeto, e o que é fato é que nós vamos ter, ao fim, né, quando ele estiver em sua plenitude, a gente já começou a primeira empresa, na sua plenitude o polo vai ter 31 empresas e cerca de 12 mil empregos entre diretos e indiretos, o que vai dar, de fato, uma energia e uma pujança econômica muito grande na cidade. Perfeito. Esse tipo de projeto, o senhor já adiantou alguns dados aí, assim, ele não é apenas uma vontade ou um desejo do município. O município faz um estudo, tem essa projeção. Você está falando aí de fazer esse desenho aí de 31, não é isso? 31 indústrias, né, com quase 12 mil empregos gerados. Esse momento, assim, se a gente pensar em tempo, assim, quando é que você acha que o município consegue ter essa estrutura, consegue chegar a esse estabelecimento, né? Assim, onde Bem, essa meta ela é de quanto tempo? Nós já temos iniciando uma empresa. Eu tenho 3 anos e meio de mandato. A minha expectativa, um galpão desse, assim, minimamente,
sendo bem otimista, uma empresa consegue consolidar sua instalação em 1 ano. Uma empresa pequena. Uma empresa grande, ela requer aí 1 ano e meio, 2 anos para que ela possa se instalar. Porque são empresas que já existem. Elas estão na periferia de Fortaleza, em Maracanaú, em Caucaia. Além, por exemplo, vai de Caucaia para Maranguape. Boa parte das empresas sai de Maracanaú e vai para Maranguape. Então, a minha expectativa é que, ao fim do meu mandato, eu tenha pelo menos 8 empresas instaladas. A gente já tem essa e mais 2 querendo começar imediatamente. O senhor vai para o primeiro prefeito fazer com as gigantes, né? Isso. As maiores. Né? A minha expectativa é concluir a infraestrutura do polo todo, deixar o polo com a infraestrutura montada para que todas as empresas possam se instalar e instaladas mesmo e em funcionamento, 8. E o nosso plano é para que, em até 7 anos, essas 31 estejam implantadas. Por quê? Porque algumas estão no final, né? Então requer a finalização da segunda etapa de infraestrutura, limpeza de terreno, licenças, etc. Então eu espero que encerre, porque eu ainda estou fazendo essa parte de embrionária, vamos dizer assim, né? de infraestrutura. Quando ela estiver montada, aí isso aí vai ser bem mais rápido. Mas a minha expectativa é, em 3 anos e meio, a gente ter pelo menos 8 indústrias instaladas. Ô, prefeito, o fato do senhor ter sido o primeiro gestor público a apoiar a eleição do Elmano, né? Isso lhe deu um certo prestígio no abolição. Né? O senhor foi o inicial do projeto Elmano, que foi incubado assim de última hora, e havia uma preocupação muito grande de dar certo na época. E o senhor disse, não, eu vou com o Elmano. Sou o primeiro prefeito. E o governador, então, o ex-governador, o Camilo, que era candidato também ao Senado, ele disse, eu me surpreendi. E uma surpresa maravilhosa. Na época eu acompanhava muito perto essa questão da sucessão estadual. E o senhor acha que está sendo retribuído? Que o senhor virou assim, um afilhado, uma pessoa da casa, né? O governador já foi várias vezes a Maranguape, o senhor vai com frequência à abolição, chega lá e o secretário Rochinha já disse, chegou o homem que arrasta tudo. Né? Então, o senhor acha que esse fato político foi determinante? Sim, foi, e eu me sinto, inclusive sempre que eu vou iniciar uma reunião com o governador Elmano, eu abro dizendo isso. Governador, primeiro de tudo, quero deixar claro que eu sou satisfeito com a parceria, sou reconhecedor de tudo que o senhor tem feito por Maranguape. Primeiro, eu acho que eu fiz, Roberto, a minha obrigação. Acho que num mundo em que a gente está, um mundo de relações tão supérfluas, alguns valores eles são importantes para que a gente possa marcar boas relações. Um desses pilares, eu acredito, seja o pilar da gratidão. O governador Camilo, eu procurei o governador, aliás, ele começou a receber os prefeitos eleitos. E eu fui lá, se não me engano, em maio de 2021, talvez 21 não, porque estava no quente da pandemia. Acho que eu fui lá em 22. E aí eu expus para ele, mais ou menos isso que a gente está conversando. Falei para ele que Maranguape tinha tido uma queda na sua marca, em prestígio. Pedi a ele a sua força, naquele momento, para que Maranguape resgatasse o seu protagonismo. Ele entendeu o discurso e abraçou. Quando foi o processo, né, de escolha do candidato, nós tivemos 1 ano de parceria aí com o governador Camilo, à época. E ele foi muito, muito generoso e honrou Maranguape. Quando foi para escolher, ele veio me relatar aqueles problemas que estavam acontecendo, de cisão no PDT, a cisão que estava acontecendo, e eu disse a ele, o governador, acho que ele já estava até licenciado, já estava até... Já tinha renunciado, né, para ser candidato a senador. Eu disse, aconteça o que acontecer, governador, eu acompanharei a sua decisão. Né? Eu votarei no candidato que o senhor apoiar. Não se falava nem no governador Elmano ainda, porque o governador Elmano é deputado, se eu não me engano, pré-candidato a estadual de novo. Né? O Elmano até conta, foi a primeira carroceria que eu subi. Foi em Maranguape. Por coincidência, Roberto, foi bem naquele ínterim, né, da reunião que teve do PDT, que escolheu o Roberto Cláudio candidato, para a escolha do Elmano. Nesse ínterim, eu me reuni com o ex-governador Camilo. E eu disse a ele, e com pouco tempo, aí ele disse, qualquer nome que for indicado, qualquer nome.
Inclusive do PT, ele fez essa pergunta, inclusive do PT. Pronto. Deixamos ali aquela palavra empenhada. Quando ele, e por pouco tempo, o PT, né, escolheu o Elmano como candidato. E aí eu só fiz reafirmar o que eu já tinha afirmado. Passando isso, o Camilo, a governadora Isolda também foi muito generosa com Maranguape. E o governador Camilo, ou então ex-governador Camilo, passou para o Elmano todos os compromissos que ele tinha assumido com Maranguape. E na conversa que eu tive com o Elmano, para apoiá-lo, ele disse, bem, quero reafirmar todos os compromissos que o Camilo já assumiu e outros tantos que a gente precisa assumir, nós vamos conversar, você terá minha atenção. Isso aconteceu, nós votamos no Elmano e eu sou muito satisfeito. Eu diria até, Roberto, que a política precisa de homens como o governador Elmano. O Elmano é um homem muito sério, é muito correto, ele não é uma pessoa assim, não é um político tradicional, aquele político de tapinha nas costas, né, de conversa fiada. Não, e quando ele precisa dar um não, ele dá um não com muita firmeza, né? E é um homem atencioso. Eu acredito que é um político e, acima de tudo, tem muito espírito público. Tudo que a gente vai falar com o Elmano, ele coloca sempre o povo na conversa, no diálogo, né? Por exemplo, tive outro com a roupa. Olha, eu compreendo que seja importante o desenvolvimento da roupa, por quê? Porque eu sei que isso aqui vai gerar mais emprego para o povo, né? Então, toda a conversa do governador Elmano, ele sempre coloca o povo cearense no foco. Sou testemunha disso. Então, eu sou muito reconhecedor, sou grato e acho que, sem dúvida alguma, o governador Elmano, se essa é a palavra, retribuiu o apoio que a gente deu a ele e procurou caminhar com ele na campanha. Eu vou pedir licença ao Delano para fazer uma pergunta nessa sequência aí. O projeto Chico Anísio. O senhor idealizou, sonhou, conversou com a família do Chico Anísio, conversou com a população de Maranguape e chegou ao governo com um projeto pronto. Esse projeto andou, vai se tornar realidade ainda na sua gestão ou está parado? Vai sim. Um dos itens da minha conversa com então o governador Camilo foi a Casa de Chico. Eu expus para ele, lá no gabinete, né, do Palácio, tem um telão, né, naquela sala de reuniões. Eu expus para ele a Casa de Chico, que era no centro da cidade, que a prefeitura tinha alugado. Na minha gestão, desde 2013, a prefeitura aluga a Casa de Chico Anísio para a visitação das pessoas. Quero até parabenizar a família que preservou a casa, né? A casa é preservada. É o Sítio Ipu, onde o Chico relatou já em entrevistas que foram os melhores momentos da vida dele, foram no Sítio Ipu e tal. Atrás dela tem um rio, o principal rio da cidade, o Rio Pirapora, passa atrás da casa de Chico. E eu levei ao ministro, ao governador. Um parênteses, né? O Chico Anísio até fez uma paródia interessante, comparando Maranguape às cidades mais famosas do mundo, né? É um lugar maravilhoso. Aquilo lá é um vídeo histórico, né? Eu acho que é no Jô, né? É no Jô. É o prefeito, aí bota o promotor, o padre. A maneira como o maranguapense engarrafa o gás. O cara sentado no gás. Muito bom. E não sei se você sabe, Roberto, isso gerou até uma certa polêmica. Porque tem algumas pessoas mais conservadoras que levaram a mal essa. Mas eu digo sempre, eu sou um defensor de Chico Anísio. E outra, quem é humorista leva a vida fazendo graça. Ri até da própria desgraça. Verdade. E eu digo muito o seguinte, o Chico ocupou o horário nobre da Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil, durante 20 anos, no mínimo. 40 anos. 40 anos. Se Maranguape fosse pagar a preço de mercado a propaganda do seu nome nesses horários, a inserção, vocês são do ramo, era impagável. Não, então o Chico defendeu assim, de uma forma... O Chico incorporou, ele colocou Maranguape no seu trabalho. Né? Diferente, tipo, você pode citar aqui uma centena de artistas. Lima Duarte, eu acho que é do interior de São Paulo. Mas, os personagens do Chico Anísio eram como se fossem de Maranguape. De Maranguape. Então, e além de tudo, ele verbalizava isso. Na escolinha todo. O personagem do Lúcio Mauro, que é o Aldemar Vigário, todo dia ele
quando ele ia se apresentar, ele falava de Maranguape. Ele contava aquela história de Raimundo Nonato, não sei o quê, lá em Maranguape, não sei o quê. Então, ele trouxe Maranguape para a pauta, né, da Rede Globo. Então, isso é impagável. E aí eu mostrei ao então governador Camilo o projeto da Casa de Chico, que era transformar a casa num órgão público, né, fosse incorporado ao patrimônio do Estado. A prefeitura não tinha dinheiro para comprar a casa, e eu pedi que o Estado comprasse, e lá a gente fizesse lá um centro cultural, um museu, um centro cultural. E a gente nota quando o olho do caba brilha, né? Então, o Camilo, na hora, brilhou o olho e autorizou. Como é que está o processo? O Estado comprou, são 2 terrenos lá, que a casa tem o terreno da entrada e o lateral, que, na verdade, a entrada estava sendo pela lateral. São 2 terrenos, ambos da família Paula, família do Chico. Francisco Anísio de Oliveira Paula, se eu não me engano o nome dele, né? O nome do Chico. Anísio de Paula, se eu não me engano, mas ele era Oliveira Paula, porque o nome do pai dele era Oliveira Paula. Foi vereador de Maranguape e dono da empresa de ônibus em Maranguape. E ele foi embora exatamente quando a empresa dele teve um incêndio. Aí ele largou tudo e foi embora para o Rio, onde estavam alguns parentes dele. Pois bem, então tem 2 terrenos. 2 terrenos aqui. O governador autorizou a desapropriação, desapropriou o principal, e esse outro aqui, que será a entrada, estava só numa finalização de acerto com a família, né, na Procuradoria. Inclusive, quando a gente estava entrando aqui, eu estava mandando uma mensagem aqui para a Procuradoria do Estado, para a gente ver. Mas está resolvido. E um MAP criado. O MAP ao todo, né, é uma ordem de convênio, né, de pagamento, dá 11 milhões. As desapropriações deram mais ou menos 6 milhões e alguma coisa. Restou 4 milhões e algo para a obra, né? Então, a obra vai ser executada em torno de 4 milhões de reais, executada pelo Estado. A Prefeitura fez o projeto, nós entregamos ao Estado, e aí o Estado, de acordo com esse projeto conceitual que a Prefeitura fez, vai elaborar. Eu estive na SOP há um mês atrás, mais ou menos, fazendo lá essa entrega, e o problema da SOP atual é só a questão mesmo de mão de obra, porque é muito projeto de pavimentação, de asfalto, mas o governador pediu para que fosse priorizada a obra do Chico Anísio. E esse, né, é um projeto mais delicado, né? É um projeto. Aí, resumindo, o que é que precisa fazer agora? Além de concluir essa desapropriação, que é uma coisa rápida, é o Estado aprovar o projeto, fazer o orçamento e licitar e executar a obra, né? Então, vai ser uma área grande. Uma área grande, uma área que tem lá ao todo 2 hectares no centro da cidade, né, na entrada da cidade de Maranguape. A gente vai entrando em Maranguape, você já esbarra na Casa de Chico Anísio. É uma área, vai ser uma espécie de memorial parque, porque é na beira de um rio, tem uma área verde bastante preservada. Então, a gente vai ter um espaço lá para que as pessoas possam visitar, contemplar, conhecer. A expectativa, logicamente, é que a visitação seja gratuita. Isso vai motivar uma série de excursões, guias, visitas guiadas, né? E, além de tudo, uma revitalização de uma área importante da cidade. Perfeito. Essa obra, no caso dessa Casa Memorial, ele vai ser um equipamento do município ou vai ser do Estado? A princípio, do Estado, porque o Estado comprou o terreno. Então, tanto é que a licitação é feita pelo Estado, é uma obra do Estado. A Prefeitura fez o projeto, que foi um acordo que nós fizemos, até para acelerar. Mas o equipamento pertence ao Estado. Quando ficar concluído, nós vamos discutir. O Estado vai discutir se vai querer manter, se vai passar para a Prefeitura. Também, se for necessário a Prefeitura administrar, nós administraremos. Não chegamos nesse entendimento ainda. Mas o que é fato é que o prédio é um prédio do Estado, né? É uma casa do Estado. Bacana. Eu queria que você falasse também desse... A gente já entrando nesse ponto aí, da questão da casa. O Maranguape, além desse investimento na área da indústria, que eu estava comentando, também está de olho aí em reativar essa sua vocação ao turismo, né? Tem a história da casa, mas também tem olhado para as serras, né? Porque é uma cidade aí da região metropolitana que tem um diferencial, inclusive, de clima, né? Porque a gente tem uma área tão quente assim, você tem uma área lá que é mais agradável. Como é que está esse trabalho da Prefeitura olhando para isso? Bem, eu acho que nós temos 4 componentes turísticos em Maranguape, eu diria. Primeiro, vetor, a Casa de Chico. Eu acho que ela vai ser crucial para gerar... Sensacional. É essencial. Segundo, nós temos um patrimônio imaterial, um patrimônio
cultural, de histórico muito grande. Nós temos um casario no centro da cidade, né, que a gente chama de corredor cultural, interessante para que as pessoas possam visitar, enxergar e conhecerem, né? Então, o centro da cidade. E nós temos no centro da cidade 3 praças muito bonitas. Né? Além do casario, 3 praças muito bonitas, com a vista para a serra, que elas são interessantes para o turismo. Terceiro, e talvez o mais importante, a serra. Serra, nós estamos com um processo de revitalização da serra. Eu estou buscando recursos para, primeiro, reconstruir os acessos estão muito ruins da Serra de Maranguape, e um processo de atração de investimento para hotel, pousadas, e criar uma rede com guias turísticos. Essa semana mesmo, no sábado, eu pessoalmente fui fazer uma limpeza das trilhas, até como forma simbólica de incentivar as pessoas, primeiro, a visitar e, segundo, a não sujarem. Porque a turma vai, impressionante, sai rebolando lixo lá em tudo que é canto. Nós recolhemos numa manhã 10 sacos de lixo, 10 sacos daquele grande de lixo, pra você ter uma ideia, numa trilha de 1,5 km que a gente fez. Então nós temos 2 vertentes de serra, a Pirapora e a Serra do Gavião. A reconstrução desses acessos é importante, drenagem e pavimentação em asfalto. A gente já está com um processo em andamento para fazer até as 3 Bicas, que é o local onde eu fui, que é um dos pontos mais visitados, e até a pousada. Da onde você toma banho? Onde eu tomo banho, que ele ramangou de mim aqui, nu da cintura para cima. O pessoal mangando do meu bucho, rapaz, eu só tenho esse, eu não tenho outro para mostrar, não tem vergonha, não. Não, é muito bacana aquela imagem. Aí, assim, a gente através da revitalização da serra, para motivar visitas, a implantação de pousadas, de restaurantes. Eu acho isso uma coisa importante que a gente tem a fazer, né? Para a gente fomentar o ecoturismo. E o quarto, e não menos importante, nós temos uma área rural, uma área interiorana muito grande, Delano. Então nós temos muitos balneários no interior, sabe? Que esse turismo é mais interno, é o povo de Maranguape quem consome. E eu sempre procuro incentivar. Quando eu vou no balneário, eu faço um vídeo e tal, a gente está procurando chamar essa turma, né? Ver o que é que pode ajudar, chamar o BNB para dar uma força, para o Sebrae para dar uma palestra. Eu acho que isso é uma medida importante que a gente pode fazer, e eu não tenho dúvida que a revitalização da serra, que já está sendo feita agora, ela vai trazer uma energia boa para esse processo de turismo. Eu sou da região, né? E o meu pai tinha uma amizade com o Zé Macedo, e a gente ia lá para o alto da serra, na casa dos Macedo lá. Eu acho que era na Serra do Gavião, me parece. Eu não lembro. Aí depois o Tug Montenegro comprou a casa. Os Montenegro. Sei. Eu não lembro. As casas bem conhecidas na Serra, as mais conhecidas, né? A casa do seu Pompeu, que faleceu agora. A casa lindíssima, uma coisa impressionante. Casa do Ronce. Né, do velho Ronce, tá lá ainda. A dos Macedo era a última lá em cima. Então é possível que seja a casa do Ronce. Talvez o Ronce tenha comprado dele. Porque a última casa pela Serra do Gavião é a casa do Ronce hoje. É uma casa linda, linda, linda. Aí tem o sítio São Francisco, que era do senador Carlos Gereissati, né, porque o Tasso sempre que ia em Maranguape falava da bolacha que ele comia lá e tal. Enfim, nós temos muitos outros sítios lá, o sítio do Frei Hermano. Aí lá em cima, o Luciano Cavalcante tem sítio lá na Serra. Lá em cima tem a casa que era da família Ari, né, Augusto? Que era sogro que hoje pertence ao Júlio Jorge Vieira. Enfim, se a gente fizer esse processo, a gente consegue animar, e eu acho que a gente consegue trazer mais gente para ver, conhecer Maranguape. O prefeito, eu ia entrar mais adiante numa história sobre as pessoas de Maranguape. Maranguape é um berço intelectual do Ceará, né? De grandes homens da literatura, na engenharia, enfim. E o Chico Anísio é um personagem que parece que soma tudo isso. Só para encerrar esse capítulo do Chico Anísio, o senhor criou o Festival de Humor lá do Maranguape e tudo. Essas questões vão ser revitalizadas? O senhor pretende criar lá uma escola de humor, algo que mantenha viva essa chama da criatividade, dos bons redatores, porque o humor tem que ter muito bom redator, né? Porque o humor não é só a veia, só
sentimento do artista. Ele também tem que ter gente por trás. É possível se construir Maranguape também nesse sentido da cidade de Chico Anísio ser uma universidade de promover e procurar e buscar e desenvolver talentos? Sim, eu penso mais na questão de motivar através das apresentações, porque eu acho que o humor ele é muito dádiva, né? Ele é muita vocação do humor, né? A pessoa dificilmente aprende a ser engraçada ou cômica, né? Óbvio que tem que ter por trás disso inteligência, né? O Chico Anísio aqui dizia, ele tinha duas frases dele sobre o humor. Ele dizia que rir é e sempre será o melhor remédio. E ele dizia que o humor era tudo, inclusive engraçado. Podia ser tudo, inclusive engraçado. Né? Porque por trás do Chico sempre tinha também uma crítica, né? Uma crítica bem apurada, né? Dos costumes, da sociedade e tudo mais. E o povo de Maranguape incorpora muito isso. O povo de Maranguape é um povo brincalhão, é um povo muito bem-humorado, né? Então, o que é que eu penso? Através da Casa de Chico, a gente criar um circuito, né, onde a gente tenha inicialmente uma apresentação de humor numa data do mês, para a gente poder chamar as pessoas de Maranguape, chamar as pessoas de fora. O Festival Nacional de Humor, esse ano, está voltando com força total, será em agosto, aproveitar até aqui para divulgar, de 4 a 9 de agosto, onde os pontos altos serão 7, 8 e 9. A gente vai ter esse ano o Tirulipa, o João Cláudio Moreno e o Zelezinho como os artistas âncora do festival. Então, o Festival Nacional do Humor volta com força total para a gente dar lá... O Zé Nezinho conta a história com o padre, né? Sensacional. Conta a história do padre. Dos padres. Ele adora padre. Adora padre. E o João Cláudio Moreno também. O João Cláudio Moreno fala muito de vereador. Ele gosta de brincar com o vereador, né? Ele disse que a maior autoridade do município não é o prefeito nem o padre, é o vereador. E ele disse que a namorada do vereador se acha mais do que o vereador. E a mãe da namorada do vereador também, ele é uma coisa bem engraçada. Então, esse ano a gente vai levar lá, além desse, o Titela, né, um artista muito conhecido hoje na internet. Então, dias 7, 8 e 9, lá no Festival do Humor. Então, através desses pilares, a gente quer trazer Maranguape, de fato, para essa marca da cidade do humor e cultuando, por que não? Porque é uma homenagem eterna, o Festival do Humor é uma homenagem eterna ao grande Chico Anísio. O Chico Anísio tem uma coisa que eu acho que é curioso, Roberto e Átila, que é assim, você teve dos grandes nomes, talvez, da Globo, né? Assim, foram o Chico Anísio e o Renato Aragão, que eram dois cearenses. Mas o Chico Anísio tem um diferencial em relação ao Renato Aragão, porque o Chico Anísio abria as portas, né? Assim, grande parte dos humoristas, toda uma gerações e gerações de humoristas da Globo, eles entraram todos na Globo via Chico Anísio. É verdade. Né? Assim, era o cara que o Renato tinha um grupo fechado, né? Dos Trapalhões, mas o Chico Anísio estava sempre renovando o elenco de humorista. Então é curioso essa coisa de dar espaço, né? Meu pai era prefeito de Maranguape. Uma das últimas vezes que o Chico foi a Maranguape oficialmente. Porque ele ia, às vezes, anonimamente, não falava com ninguém e tal. Mas oficialmente, a penúltima vez que ele foi a Maranguape, se eu não me engano, ele foi em 94 e em 2008. Né? Foram essas duas vezes. Eu não tive a honra de recebê-lo porque quando eu fui prefeito ele já tinha falecido. Eu tive no sepultamento dele, né, como vereador na época. E aí, o que ocorre? Em 94 meu pai era prefeito e fez uma solenidade, talvez tenha sido a maior homenagem que o Chico tenha recebido na sua história em Maranguape. Foi promovido na época pelo meu pai como prefeito. E ele num momento reservado, que ele chamou meu pai para conversar assim, ficaram os dois conversando, ele levou um quadro, que ainda está lá em casa, o quadro pintado por ele, um quadro muito bonito, por sinal. E ele, inclusive, quando tiver a Casa de Chico Anísio, a minha mãe, que é viva ainda, né, já disse que vai fazer a doação para a Casa de Chico. E ele relatou para o meu pai, nesse momento, que muitos daqueles artistas que faziam parte da escolinha do professor Raimundo passavam por dificuldades financeiras. E ele, Chico, pessoalmente, ainda ajudava, ou mesmo falava com a Globo, para a Globo mantê-los e tal. E o Chico é reconhecido como uma pessoa desprendida.
Ele era um cara que não ligava muito para dinheiro. Tanto é que dizem, né, que ele morreu sem ter muitas posses, muito dinheiro em banco e tudo. Porque a vida dele foi assim. Ele era um cara totalmente desapegado dessa questão financeira e, de fato, ele foi um nome assim, muito marcante para a cidade e para o município, principalmente. Prefeito, você tocou num ponto, assim, a gente estava falando dessa questão do turismo. Essa parte do turismo de Maranguape tem uma coisa que é meio evidente, porque, primeiro, a cidade tem os seus atrativos naturais, tudo, e tem uma coisa que é muito bacana, porque ela é muito próxima de Fortaleza, então, até para você ir, é uma serra que é do lado, né? Quase então não tem. Não chega a ser nenhuma viagem, né? Para quem quiser sair da capital, ou alguém que mora aqui, ou um visitante. Mas quando você tocou no ponto da questão das indústrias, eu achei curioso que você citou o caso de indústrias que estão saindo de outros municípios até para Maranguape. Qual o atrativo de Maranguape? O que o Maranguape tem oferecido? Qual o diferencial que ele tem para ele estar conseguindo atrair essas indústrias? Porque, assim, todo município quer. Né? Isso aí, Roberto, todo município quer indústria, quer que chegue fábrica lá para gerar emprego no seu. Né? O que é que Maranguape tem oferecido? O que é que tem diferencial no município para essa atração? Antes de entrar nesse tema, só reforçando, um marco importante para nós estamos amanhã, sexta-feira, a gente está recebendo a notícia oficial, mas já está extraoficial, garantido. Maranguape entrou no mapa do turismo brasileiro. Porque existe um mapa do turismo, né? Onde a cidade precisa estar organizada com legislação, com fundo, com plano de turismo. E aí, depois de um trabalho, do trabalho da nossa equipe, a gente entra no mapa. Isso permite que a gente receba recursos que a gente estava impedido de receber e também entre no trade turístico, seja olhado, né? Uma ação bem bacana lá da nossa equipe. Sobre a indústria, qual o atrativo? Primeiro, uma articulação que a gente fez com a FIEC, a Federação das Indústrias esteve com a gente desde o início, a partir de uma reunião que eu tive com o Ricardo Cavalcante. Foi interessante. A prefeitura tem uma escola de Maranguape que fica na antiga sede do SESI. É a Escola Francisca Gomes Vieira. E Maranguape tinha uma dívida com o SESI de aluguel de quase R$400 mil, quando eu assumi. E aí precisava renovar o contrato, mas tinha essa dívida. E eu fui lá, assim que eu ganhei, pedi audiência ao Ricardo, com duas pautas, o polo e a dívida, que eu queria reformar. E a escola estava destruída. Então, é a tempestade perfeita, né? Uma dívida grande de aluguel com a escola destruída e precisando renovar o contrato. E aí eu estive com o Ricardo, e aí o presidente foi muito atencioso. A prefeitura negociou a dívida, mas eu só aceito se for dentro do seu mandato. Faço aqui para pagar dentro do mandato. Negociamos a dívida e o Ricardo reformou a escola. Reformou a escola toda, através da FIEC. Né? Então, e aí entramos à pauta do polo industrial. E aí o próprio Ricardo disse, pai, nós estamos na pandemia, né? Pai, será que isso vai dar certo na pandemia? Não sei, vamos tentar. A FIEC abraçou. Então, a articulação com as empresas foi muito mais fácil. Pegamos 4 sindicatos, vestuário, 2 de vestuário, o de roupa e de confecção, que são 2. Um de moda feminina e outro de masculina. O Sindiquímica, através do Paulo Gugel, e o CIMEC, né, que é o Sindicato Metal Mecânico. Com o contato com esses 4 sindicatos, a gente começou a prospectar empresas. Começamos aí atrás, e o que é que se viu? O atrativo. Primeiro, o terreno. O modelo de Maranguape é um modelo atualíssimo, é um modelo de condomínio. A prefeitura comprou o terreno e nós passamos para um instituto ligado à FIEC, que é o Instituto Orbitar. Então, o instituto ele cobra uma taxa dos condôminos e banca, com essa taxa, banca a manutenção do polo. Então, primeiro, a organização, a articulação e a capacidade, assim, a expectativa de crescimento dessas empresas. Então a gente está levando para lá uma empresa que está lá num galpão alugado em Maracanaú, por exemplo, com 2 mil metros, mas ela precisa de 8 mil metros e não tem mais para onde crescer e tem perspectiva de crescimento. Aí ela vai para Maranguape. Então, foi uma articulação, a doação do terreno e, obviamente, a articulação com a FIEC e a
o potencial de crescimento da indústria do Ceará. E a estabilidade política também, né? Também, porque as pessoas também não vão para onde os processos não são sérios, né? Entreguei tudo isso na mão da FIEC, não faço nenhuma tratativa individual com nenhum empresário, não tenho nenhum interesse pessoal em jogo, meu interesse é em colocar o polo para funcionar. E aí a gente conseguiu, em tempo recorde, isso, e de fato também a garra do cearense ela tem ajudado muito. Porque todos esses empresários estão muito animados, porque são jovens, a turma está, assim, muito animada para crescer, a turma está gerando ali 50 empregos. Rapaz, eu vou para lá e ligeiro eu vou gerar 100. O próprio Paulo, né, do Sindiquinho, que é um cara jovem, né, brilhante. Vou gerar, né, 100 empregos. Então, isso vai, inclusive, ajudar na expansão industrial do estado do Ceará. Né? Então, os atrativos foram esses, a articulação com a FIEC, a seriedade dos processos e a doação do terreno. Quem vai para lá pode doar o terreno, com uma medida importante. Nós pegamos as experiências de todos os polos que deram certo e que não deu certo. Um dos problemas era a especulação imobiliária. O cara pegava um terreno, ia no BNB, empenhava o terreno, pegava uma grana e sumia. Isso aí é um problema em Maracanaú. O Roberto passa muito esse problema lá em Maracanaú. O dia que você estiver com ele, pode perguntar, é um problema sério. Conheço a situação. Porque os caras pegam o terreno e vão embora. O anel viário é tudo isso. E depois fica o terreno imobilizado no banco. Você não pode retomar, porque fica uma cláusula lá impeditiva. Aí, lá em Maranguape, o nosso primeiro, quem recebe o terreno tem 2 anos para construir. E só pode fazer o financiamento, nós fizemos isso em articulação com o BNB, que é o principal ente financiador das empresas que para lá irão, só financia para construir o galpão em Maranguape. Né? Ou seja, o banco só aceita o terreno do polo industrial de Maranguape em garantia para o empréstimo se o dinheiro for para construir o galpão em Maranguape. Isso vai amarrar as pontas e quem quiser de fato, né, pegar algum dinheiro vai estar condicionado à sua implantação na cidade. Bacana. Prefeito, queria lhe perguntar se a gente está falando aqui do desenvolvimento da cidade, um tema que a gente está falando muito de economia, mas eu queria falar um tema que acho que é importante para toda a população. A questão da segurança pública é uma questão nacional, todo mundo tem debatido. E nesse último da eleição passada para cá, tem se discutido muito o papel das prefeituras nesse âmbito. E como é que Maranguape tem tratado essa questão assim, da segurança pública, né? Que é uma articulação com o Estado, claro, mas como é que tem entrado? Isso é um abacaxi, né? É um problema muito sério que as metrópoles brasileiras estão vivendo. Não, obviamente que você vai encontrar aqui e acolá uma região que tem menos, outra que tem mais, mas infelizmente, aonde tem guerra de facção, onde tem mais de uma facção, né, brigando por espaço, está tendo realmente um confronto fraticida que tem dizimado a vida, na maioria das vezes, de jovens. E, de fato, isso eu não tenho essa estatística, mas assim, a gente percebe, né, que a grande maioria desses crimes letais contra a vida, eles acontecem com pessoas que têm algum envolvimento. A maioria desses crimes é sempre envolvendo essas pessoas. Apesar de eu não ter o percentual aqui, é o que a gente vê no dia a dia, mas isso gera uma sensação de insegurança muito grande. Além do que, a gente tem que prezar sempre pela preservação da vida das pessoas, seja de quem for. Isso gera uma sensação de insegurança muito grande. É um conflito realmente que tem, nos últimos anos, ele aumentou o seu tom, está sendo investigado, inclusive, a relação com outros estados, né, com os comandos, né, as cabeças dessas facções aí nos outros estados, e de fato é uma coisa que nos desafia. As prefeituras têm um papel que não é um papel ostensivo de enfrentamento, muito embora o Supremo já tenha decidido que a Guarda Municipal pode ser um órgão auxiliar de segurança, né? A gente tem mecanismo de você colaborar para que a Guarda possa ter uma condição de ir para o enfrentamento, porque do jeito que está hoje, eu mesmo não tenho condição, eu não me sinto à vontade para isso, nem vou ser louco, de colocar a Guarda Municipal para ir para uma operação com a Polícia Militar. Quase todos filhos de Maranguape, sem armamento, sem condição de
defender no mesmo patamar desses faccionados, para... Às vezes voltando para dormir em casa, né? Eu não vou fazer isso. Então, assim, a gente precisa, com muita prudência, e também não posso também chegar e pegar em uma arma, vai. Né? Você precisa treinar, você precisa adquirir, treinar, formar um pelotão especializado. A gente está em andamento com isso, principalmente porque Maranguape tem uma área rural muito grande. Então, a minha expectativa meu plano é fortalecer esse pelotão armado da guarda, mas na área interiorana, porque acaba sendo uma área mais desassistida por motivos óbvios, né? No mais, o que é que a prefeitura pode fazer na parte ostensiva? Convênio com a polícia, como a gente tem, para ajudar o funcionamento da polícia mesmo, ajudar com sede, ajuda institucional mesmo, até para pagamento de alguma diária extra. Relação institucional, porque os órgãos estaduais, na verdade, e os federais também, eles, para funcionarem nos municípios, eles precisam de uma mão dos municípios. Então, essa relação institucional é muito importante. Colaborar naquilo que a polícia puder fazer. E a polícia é muito parceira, né, dos municípios, pelo menos do município de Maranguape. Agora mesmo, por exemplo, a gente tinha recebido uma sede para colocar na antiga Cefaz, eu pedi o prédio ao Estado para colocar lá uma sede da prefeitura, no centro da cidade. Mas a delegacia precisava de um prédio, porque a delegacia estava decaindo lá, a delegacia em Maranguape. Aí nós cedemos para o Estado. E na parte preventiva, há muito que ser feito. A gente acha que não, mas um local melhor iluminado, um terreno baldio que vira uma praça, a gente tem comprovação científica disso. Né? Um local que vira uma praça, vira uma areninha, a gente dá ali vida àquele lugar e os especialistas chamam isso hoje os olhos da rua, né? Dificilmente um delinquente vai lá, eu sei que a audácia muitas vezes, né, acontece nas exceções, mas dificilmente, se você tem um lugar iluminado, a pessoa vai lá praticar um crime. No mais das vezes eles praticam, né, numa saída, num local onde ele tem mais difícil captura. Então, a prevenção com políticas culturais, trazer essa juventude para perto. A gente tem lá mais de 60 escolinhas de futebol com o projeto Sementes do Amanhã. Fizemos 11 areninhas, vou entregar a 12ª agora, em parceria com o governo do Estado, né, ampliando o tempo integral. Nós temos mais de 5 mil alunos em tempo integral, mais de um terço da rede hoje do município já funciona em tempo integral. Então, são as ferramentas que a gente tem, maneiras que a gente tem para trazer essa juventude para perto, procurar dar a elas ferramenta, né, de oportunidade, para que elas vejam que ali existe uma saída, que existe o caminho, né, que a liderança que eles devem seguir não é uma liderança que leva elas para o caminho do mal. Acho que esses caminhos que a gente tem que executar, e quero reforçar que não tem faltado investimento do governo do Estado. Sempre que eu tenho pedido alguma coisa ao governo com relação a investimento, isso tem acontecido agora. De fato, correr atrás dessa turma não tem sido uma tarefa fácil, né? O prefeito, o senhor chegou a fazer parte de um movimento muito interessante, que era a integração da região metropolitana, né, dos municípios da região metropolitana. Isso facilitaria alguns processos, como transporte, a segurança, a mobilidade, a área da saúde, da educação, como se fosse assim a união de todos para um objetivo só. Essa ideia, o senhor acha que não vai para frente? Por quê? Isso é muito importante, porque se você pegar, eu vi um estudo agora recente, há uma concentração, Fortaleza é a cidade que tem a maior concentração em relação às suas cidades satélites de desenvolvimento econômico, né? Então, se você pega a diferença, por exemplo, de João Pessoa para Campina Grande, ela é muito menor do que a diferença de Fortaleza para Maracanaú, que é Fortaleza para Caucaia, né? Não estou falando só em habitantes é discrepante, né? Então, de fato, há uma dependência muito grande de todas as cidades com relação a Fortaleza. Diminuir isso, eu acho que ajuda, inclusive, Fortaleza. Eu acho que nós estamos num processo caminhando para isso. Mas eu acho que os municípios precisam se unir. Eu acho que as disputas políticas atrapalham. Eu acho que o fato de cada um estar cuidando dos desafios da sua gestão também atrapalha, mas eu acho isso muito importante. A gente tem algumas parcerias. Por exemplo, na Maranguape recebe muita gente na UPA de
de Maracanaú e da periferia de Fortaleza, a gente recebe na UPA de Maranguape, que a UPA de Maracanaú é na Pajuçara. Mas a gente tem uma parceria com o Maracanaú, por exemplo, na questão do lixo. A prefeitura paga, a prefeitura de Maracanaú, todo mês, para que receba o nosso resíduo sólido, né? Nós estamos num consórcio de saúde que ajuda muito. Cada município paga lá. Maranguape paga 100 e poucos mil por mês e tem acesso a consultas conjuntas. O presidente do consórcio agora, inclusive, é o prefeito Roberto Pessoa. Isso. Então, juntos, a gente se junta e o Estado entra como fiador, guarda-chuva, né? E a gente tem acesso a quase 2.000 consultas mês, né? Entre Maranguape, entre consultas especializadas e exames especializados, na Policlínica, que fica na Pajuçara, que é um bairro de Maracanaú, e o consórcio mantém também o CEL. Eu estou num consórcio, esse é um pouco menos metropolitano, mas é de cidades um pouco mais distantes, que é o consórcio do resíduo sólido. Maracanã não quis entrar e Pacatuba não quis entrar ainda, mas Maranguape entrou. Então nós estamos com Horizonte, Chorozinho, Vatelcara, são 8 cidades que estão neste consórcio. Barreira, no consórcio de resíduo sólido, onde a gente procura soluções conjuntas. Está caminhando, eu acho que... E é a prefeita presidente, né? Rapaz, é a Isabela, né? Prefeita de Guaiúba. Minha amiga Isabela. Isso, correto. E aí o Nezinho, prefeito de Horizonte, né? Mudou agora um bocado porque alguns prefeitos não mudaram, né? Os prefeitos. Então, a gente já está nesses 2 consórcios, que é um embrião, e temos essa parceria com o Maracanaú na questão do lixo, né? Na questão do resíduo sólido. E temos outras pactuações com o Estado, né? Que permite que o Hospital de Maranguape receba pessoas de outro município e também o Hospital de Maracanaú receba pacientes, em alguns casos, de Maranguape. Está caminhando, mas eu acho que pode melhorar. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, tem mantido umas conversas com vocês, né? Os prefeitos. Ele recebeu o Naomi, recebeu dois, acho que o Roberto Pessoa. Até porque o Roberto tem um neto que é vereador aqui, ele é padrinho político do neto, né? E eu ontem mesmo me encontrei com o Evandro no Palácio, né? Quando eu fui me reunir com o governador Elmano, ele estava saindo de uma reunião com o governador. Me encontro mais informalmente e também não solicitei a audiência dele. Até ele brinca. Rapaz, no dia que você quiser ir lavar, eu só não tenho dinheiro, que a situação está difícil, mas o que você precisar... E o Evandro é um cara muito parceiro, inclusive é uma pessoa com essa visão, né? O Evandro tem essa visão, é um cara muito... Eu fiz essa pergunta, prefeito, sobre esse modelo aí de união metropolitana, baseado em um projeto do governo na questão do transporte, né? O governo está caminhando para ofertar o transporte entre as cidades de forma gratuita para algumas pessoas, né? Idosos, isso, pessoas com necessidades especiais, desempregados. É o vai e vem, né? Isso. A política de transporte já é um exemplo disso. Mas tudo isso o Estado precisa capitanear. Porque quando o Estado capitaneia, primeiro, o Irapuru, quando canta, os outros pássaros escutam, né? O governo, quando canta, a gente para escutar. Segundo, tem mais recursos. Então, a política de transporte é um exemplo disso. O vai e vem livre já é uma realidade. O consórcio de saúde, né? O consórcio de saúde, como eu falei, o vai e vem livre, ele já é uma realidade. Hoje, os estudantes e as pessoas, entre aspas, oficialmente ou tecnicamente desempregadas, têm acesso à gratuidade na passagem metropolitana, né? Na passagem intermunicipal. O que é fato é que... E o Estado incentiva para esses consórcios, né? A gente compra... Por exemplo, se eu fosse pagar 2.000 consultas, eu não pagava com R$150 mil. 2.000 consultas e 2.000 exames. Para a gente entrar num consórcio metropolitano de resíduo, o Estado garante a entrada no IQM, né? O IQM máximo, que é o IQM 1.0, que é um índice onde o município está e recebe um repasse mensal por esse status, né? Então, só o fato de você ingressar num consórcio, você já garante aquele IQM, é mais recurso para o município que precisa ser investido. Por exemplo, eu recebo o recurso do IQM e já repasso para o consórcio, praticamente. É quase um repasse. Mas esse dinheiro está sendo utilizado, ele está sendo carreado para política de meio ambiente. Por exemplo, a gente recebeu agora, através do consórcio, equipamentos, EPIs para os catadores de Maranguape, né? A prefeitura agora alugou um galpão
para os catadores, tudo isso gera uma política ambiental importante. Mas, repito, o Estado tem que estar à frente, né? Ô, prefeito, eu acho que está chegando aí perto, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta que é básica. O senhor está completando 6 meses do segundo mandato. O que é que tem de diferente do seu primeiro mandato, lá atrás, em 12, para esses mandatos que o senhor tem agora, onde o senhor está conseguindo executar tudo que sonhou, ou quase tudo que sonhou? É diferente? É diferente. Eu tinha um tio falecido, que ele dizia o seguinte: experiência custa caro, né? Experiência realmente é um bicho que custa caro. Custa não só dinheiro, custa perrengue, derrotas, vitórias, mas custa muito caro. Primeiro, a situação, o contexto é outro, né? Então, no primeiro momento, eu não tive realmente o apadrinhamento que eu tive, alinhamento de forças que eu obtive agora. Governei num momento de muita crise hídrica, a maior seca, pelo menos em Maranguape, dos últimos 100 anos, no meu primeiro mandato, e uma crise político-econômica que o governo Dilma vivia. Então, ali não se governava. O governo federal, dificilmente a gente tinha alguma obra que começasse, ou um projeto que começasse e terminasse, porque no meio tinha a questão dos recursos e a briga política e tal. Então, o momento foi muito espinhoso. Esse momento, apesar de eu enfrentar a pandemia, que são momentos é um momento muito mais grave por conta da questão da vida das pessoas, o país estava num momento, de alguma maneira, do ponto de vista econômico, político, um pouco mais estável. E principalmente um alinhamento aqui com o Estado. O alinhamento com o Estado foi fundamental para que a gente pudesse realizar esses sonhos. Em terceiro lugar, eu digo muito que quando eu era prefeito a primeira vez, eu achava que ganhei a eleição, ganhei a capa do super-homem aqui, ou do Superman, do Homem-Aranha, do Batman, algum desses bichos aí, e pronto, agora eu vou resolver tudo. Né? O que tiver aqui eu vou fazer, e você aprende a duras penas que governar é priorizar. Né? Governar é priorizar. Você não vai conseguir fazer tudo, você vai terminar o governo sem fazer boa parte das coisas que você sonhou, você vai desagradar algumas pessoas, né? Mas você precisa priorizar, como é o caso que a gente debateu aqui. Debatemos aqui Casa de Chico, debatemos aqui polo industrial, debatemos turismo, centro pediátrico, que era um sonho que a gente implantou, agora o sonho do hospital do interior, que a gente pretende executar, o sonho das areninhas, da escola de tempo integral, né? Tudo isso são prioridades. O senhor vai ter um hospital lá novo, né? É um novo, um hospital que tem 16 distritos, então a gente vai ter uma unidade de emergência lá na região de Amanari e Itapeba-Sul. Estamos terminando aí as tratativas para escolher o local. Então, tudo isso, Roberto, é prioridade. Quando você prioriza, é mais fácil você conseguir... Tem muita coisa lá, às vezes os secretários trazem uma pauta com sonhos e justos e legítimos e chegam e tal. Não, peraí, tenha calma aí. Isso aqui, guarde aqui no forno, fica para o segundo momento. Vamos focar nisso aqui, porque senão a gente não termina nem uma cor nem outra. E aí assim a gente tem conseguido fazer entregas bastante interessantes que têm melhorado a vida das pessoas. O senhor acha que... O senhor acha que conseguiu expulsar os oportunistas políticos de Maranguape? Porque agora o senhor é um filho da terra, o senhor tem compromisso com os moradores, o senhor tem toda uma luta lá de melhorar a vida das pessoas. Os resultados de Maranguape são exitosos, o senhor tem uma alta popularidade. E o senhor acha que Maranguape não pode perder esse rumo aí, essa caminhada? Acho que a gente não pode perder, e acho que quem expulsou não fui eu. A população expulsou, né? Pelos números, a população deu a sua resposta, numa prova de que, quando a gente trabalha com seriedade, quando a gente trabalha focando naquilo que as pessoas mais precisam, a resposta vem. Então foi o povo que deu a resposta, né? E acho que deu também um recado claro. Se continuar desse jeito, ele vai continuar dando a mesma resposta, né? Então, é procurar trabalhar, continuar trabalhando,
porque a gente vê esse oportunismo, a fake news, alguma injustiça, ou mesmo essas pessoas que vão lá só de 4 em 4 anos, trabalhando e mostrando isso para a população. E quem tem conseguido fazer isso, e vamos continuar trabalhando, esperando que a população continue reconhecendo. Prefeito, a gente está chegando aqui ao final, queria só fazer uma perguntinha para você, né? A gente está falando agora um pouquinho da gestão e de futuro, assim, as eleições de 2026, elas começaram a ser debatidas fortemente desde o ano passado, pelo menos, né? Anteciparam aí, né? Anteciparam demais, assim, e é muito comum que gestores municipais que têm se destacado sejam apontados como possíveis candidatos aí a uma vaga no Legislativo, deputado estadual e tudo. Você tem pensado alguma coisa nesse sentido para 2026? Não, está descartada, 100% descartado. Nós vencemos com quase 74% dos votos válidos, portanto, o tamanho da votação é o tamanho da responsabilidade. A minha responsabilidade é terminar o que eu comecei e fazer mais 4 anos, os 4 anos melhores ainda do que foram os 4 anos anteriores. Esse é o meu foco, o meu compromisso. Não vou sair do mandato para nenhum tipo de candidatura, não é o meu objetivo, não é a minha missão, e nem eu me preparei para isso. Eu acho que na vida a gente tem que vencer as fases, né? Pronto, vamos terminar o mandato. Passando aí, a gente pode pensar, eu sendo bem franco com você, eu sou tão focado no trabalho de prefeito, Delano, que eu não penso nem o que é que eu vou fazer depois da gestão. Sou bem franco com você com relação a isso. Não projeto, pelo menos politicamente, né? Eu não projeto nada. Eu acho que o tempo é quem vai dizer, o decurso do tempo e as circunstâncias, porque na política a gente tem que respeitar o rumo dos ventos, né? E às vezes o vento dá para outro canto e a gente precisa estar preparado. O seu sucessor terá 6 anos de mandato, né? Verdade. E não tem direito à reeleição. Então o senhor já pode botar esse projeto na cabeça, né? É muito longe, né? É um tempo muito distante. Vamos focar agora. A gente diz muito do futebol que o Si não joga, né? Aí se acontecer, o Si não joga. Então, vamos deixar aí cada coisa acontecer. Quem sabe daqui uns anos a gente esteja aqui conversando e lembra, não, a gente conversou naquele dia e tal. A gente puxa aí, mas... O Palácio certamente tem um cargo para o senhor. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Esses 6 anos, né? Vamos ver. Queria agradecer o prefeito Átila aqui por ter participado aqui do Questão de Opinião. Obrigado, prefeito. Obrigado. Obrigado, Delano. Obrigado, Roberto. A todos. Prazer imenso. Prazer foi meu. Um abraço a todos. Conheceu aqui melhor, né? Já a segunda vez que vem. Isso. E aqui também está igual a sua gestão lá, evoluindo, né? Está evoluindo. Parabéns. Com obras, né, Roberto? Agradecer o Roberto aqui por participar aqui mais uma vez do Questão de Opinião. Agradecer você que nos acompanhou até agora e chamar para conferir todos os conteúdos aqui, né? Todas as minúcias, o desenvolvimento dessas pautas que surgem aqui nessa discussão com prefeitos nas nossas redes sociais, no nosso site e no Jornal Diário. E convidar você para ficar de olho sempre no podcast aí para novos convidados. Obrigado.